E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim será, que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E assim vos digo que haverá alegria diante dos anjos de um Deus por um pecador que se arrepende. E um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Foi e chegou aos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e viveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Amém. Uma parábola aqui de 3 perdas, né? Três perdas. 100 ovelhas, perdeu uma. 10 dracmas, perdeu uma. 2 filhos, fugiu um, né? Não perdeu. Filho não perde. Deus só dá um castiguinho naquele que é rebelde, né? Depois vai puxando ele de volta assim, ó. Vai trazendo para pertinho do pescoço, né? Para amassar o seu filho. Nós vemos aqui na palavra de Deus: 10 dracmas, 100 ovelhas, 10 dracmas, 2 filhos. Um perdido em cada número. A ovelha e a moeda foram procuradas diligentemente até que fossem achadas, porque não eram capazes de realizar escolhas morais e ações como o filho, que não foi procurado. Ele não foi procurado. Elas não eram agentes responsáveis como os filhos. Os outros tinham a responsabilidade de encontrá-las, mas o filho era pessoalmente responsável pela sua volta à casa. Houve alegria em cada um dos casos, quando o perdido foi encontrado. A ovelha, um animal. A dracma, o dinheiro, né, um objeto. Se perderam. Alguém que perdeu tem que procurar para achar. E aqui na palavra de Deus encontramos que ele achou. Deixou as 99 no aprisco
e saiu à procura de uma. E quando a encontrou, eu tenho certeza que ela estava toda suja, cheia de carrapicho, às vezes até com um bichinho já nas narinas, né? Que tem as mosquinhas, que vai e poda em cima, quando a ovelha não é ungida, quando tiver espargido óleo sobre a cabeça dela. Muitos daqueles tempos usavam óleo para colocar na cabeça da ovelha, que descia, e ali a mosca nenhuma sentava. E quando ela senta no nariz, ela encontra um lugarzinho e ali forma as larvas e ela fica desesperada, né? Começa a se debater nas rochas, começa a cavucar o chão, e bater para lá e bater para cá, porque importuna ela. E esse pastor foi atrás dela e encontrou ela, colocou nos ombros e trouxe, cuidou dela. Jesus nessa noite está aqui para cuidar de você. Ele está aqui nessa noite. E às vezes por um motivo tão simples, né? Você fugiu da presença de Deus, você saiu da presença de Deus, mas Ele está aqui nessa noite para te restaurar, para te dar nova vida, e vida com abundância. É a palavra de Deus que diz. E a mulher que tendo 10 dracmas, quem sabe ela recebeu aquele dinheiro, né? Um benefício, recebeu 10 dracmas e perdeu uma. Quem quando não perde aí um dinheiro sai onde eu pus, onde eu coloquei, né? Cadê minha carteira? Eu coloquei aqui, né? E sai para procurar até encontrar. E ela encontrou, varreu a casa, limpou a casa. Por quê? Estava suja. A casa estava suja. Para nós encontrar algo que nos está faltando, nós temos que primeiro limpar. Vamos levar isso para o sentido espiritual, nosso coração. Temos que limpar o nosso coração de toda imundícia do mundo, de tudo aquilo que Satanás lança e tenta nos afligir. Mas para isso temos o sangue de Jesus para nos purificar de todo mal, de todo pecado. E Ele nos purifica, igreja. Ele nos faz sentir novo de novo. Ele nos faz sentir presente na casa de Deus. E quantos estão dentro da casa de Deus, estão ausentes. Nós temos que sentir presente. Na hora que Deus falar, estou falando contigo, você ouve. Nós temos que estar atento para a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus. Ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Ele está cada dia falando conosco, através do louvor, através de uma mensagem. Ele está sempre falando conosco. Sempre eu falo, né? Às vezes alguma palavra que a gente vai dar aqui, Deus está falando, não vai por aí, vem por aqui. Aí como o homem é teimoso, né? Não, vou aqui, ó. Aí chega lá, dá com a cara no muro. Por quê? Desobedeceu a voz de Deus. Só não é abençoado quem não obedece a palavra de Deus. Quem obedece, passa a luta, passa a prova, passa a tribulação, mas Deus está com ele. Jesus vai caminhando na frente e nós vamos trilhando o seu caminho. Ah, mas está difícil. É melhor passar com Jesus difícil do que lá fora está tudo tranquilo e você perder sua salvação. Igual na escola dominical de hoje. Quem não está vivo está perdendo. Hoje começou eu, pastor José, minha esposa, quem mais? O André, Maria Santa. Nós começamos a escola dominical hoje. Eu falei, Jesus, desperta teu povo. Desperta teu povo a aprender tua palavra. Tá certo, domingo, trabalhou, né? No sábado. Irmão Silvano também chegou, porque ele trabalha até 1 da manhã, mais ou menos. Chega 1h30 em casa, até tomar um banho para descansar, mas veio para a escola dominical. Trabalhou à noite. Qual é o compromisso que nós temos com Deus?
Nós é que temos compromisso com Deus. Ele nos abençoa se nós fazermos o que Ele manda. É uma escola muito abençoada que está tendo nesse assunto. Dons espirituais. Depois foi chegando outros irmãos, graças a Deus, né, que deu um número até razoável, não foi bom, mas foi razoável. Mas é os que querem aprender que tem. Que essa lição, para quem não prestar atenção, não entende ela. Tem que prestar atenção para aprender essa lição. Dons espirituais. As novas que vai chegar, fé e obras, vai ser outra lição também, abençoada por Deus, para nos edificar a nossa vida, para nos edificar, para nós estar sempre junto com Deus. Amém? Vamos aqui para os 2 filhos, parábola do filho pródigo. O mais moço disse ao pai: dá-me parte da fazenda que me pertence, a herança dele. Ele tinha 2 filhos, mais velho e mais novo. Aí o mais novo, que ele chama de caçula, né, pediu a parte dele: me dá que eu quero conhecer o mundo. Eu não quero ficar aqui só vendo gado, vendo seus jornaleiros aí não, a fazenda. Eu estou enjoado disso aqui. Gente, quem que enjoa da palavra de Deus? Quantos que estão dentro da casa de Deus estão enjoando? Mas por quê? O porquê? Tem brecha. Tem brecha. É onde as mosquinhas vêm a só e vem assim e faz o ninho. Aí vem aquelas vozinhas que falam: estou escutando vozes. E está falando isso, isso, isso. Estou vendo sombra. Estou vendo não sei o quê. Deus está aqui para libertar todo mundo. Por isso que Ele enviou seu Filho para morrer por nós, que já levou toda a culpa ali na cruz do Calvário. O que nós temos que fazer? Só agradecer e servir a Ele de coração, adorar Ele em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Agora o que esse jovem fez? Pegou aquele dinheiro e saiu. E saiu. Chegando na cidade, já foi comprar roupas novas, calçados, já foi se esbanjar em casas noturnas. A Bíblia não relata, mas eu tenho certeza que foi. E gastou tudo ali. Ele conheceu novos amigos, porque ele tinha muito dinheiro. Colocava tudo ali, aquelas moedas de ouro, colocava tudo ali, ó. E o povo vendo, foi assaltado. Por quê? Cansou de ficar debaixo do jugo do pai, debaixo da obediência do pai. Cansou de trabalhar para o pai. O nosso pai está nos céus. Nós temos que trabalhar para Ele. Nós temos que pregar o Evangelho, porque um dia Jesus anunciou: pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não é que o batismo salva. Não é que o batismo salva. O batismo nas águas não salva. Visto o ladrão da cruz, não teve nem tempo, né? Estava pregado ali. Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu, porque ainda era tempo, né? Ainda era tempo de arrependimento. E que ele disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus sentiu o arrependimento ali do lado. Ele reconheceu que ele era o Salvador. O outro, pelo jeito, sabia, mas queria a prova, né? Se tu és o Cristo, desce da cruz, salva nós e salva a ti mesmo. Jesus não precisava fazer isso para provar. Ele podia até só fazer isso, mas aí não ia cumprir a palavra de Isaías. Não ia cumprir as promessas da palavra de Deus, mas cumpriu. E ele foi salvo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Podia ser até um filho perdido, né? Podia ser um arrependimento de um desviado. Que às vezes aqueles seguidores
quando Jesus estava nas multidões, né, desertou ali e começou a fazer os seus roubos. E ele se arrependeu. E naquele grande dia, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriou. Ah não, essa igreja aqui está muito assim. Eu vou para aquela outra lá. Lá pode isso, pode aquilo. Porta larga. Tem palavra, mas eles não vivem a palavra. Eles escolhem até os capítulos, que não dá aquela chamada, né? Igual, não estou querendo, não gosto de ficar debatendo religião, mas a Bíblia católica, pode ver que o povo não leva a Bíblia para a igreja. Eles têm a própria Bíblia deles, mas eles não levam a Bíblia para a igreja. Por quê? Se eles começarem a folhear, mesmo que está com outra versão, se a pessoa for estudada e for entender, ele vai saber. Então, igual um dia na loja que eu trabalhava na J. Mafuja, que eu falei com os irmãos, um padre foi lá comprar comigo e, tocado pelo Espírito Santo, eu falei para ele o porquê que eles não falavam a verdade para a igreja. Qual foi a resposta dele? Se nós falar a verdade, eles vão tudo para os crentes. Falou desse jeito. Eu falei para ele, então o senhor está certo, que daquele dia vai ter que dar conta, né? Ele ficou quieto, não respondeu nada. Nem comprou mercadoria, levantou e foi embora. Eles pregam a palavra, algumas partes, eles não dizem toda a verdade. Eles escondem a verdade. E que a palavra diz, fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer fazer a diferença? Conheça a verdade. Ela vai te libertar. Um dia ela me libertou. Apesar de eu conhecer Jesus na minha infância, 10, 11 anos, batizei com 12 anos. Graças a Deus, passei por várias tribulações, lutas, mas estou aqui, nunca saí da presença de Deus. Nunca saí da presença de Deus, me desviei para fazer as coisas do mundo. Com tudo que eu já passei, Deus sempre estava do meu lado. E esse jovem aqui, Deus só estava olhando ele queria conhecer o mundo. Foi, conheceu, gastou, perdeu tudo. E aí, na hora que viu que estava nos farrapos, no trapo, começou a descer, começou a pedir comida, ninguém dava nada. Havia uma grande seca naquele tempo, naquela terra. Não tem serviço para você não. Me dá um prato de comida. Não tem. E batia de porta em porta, ninguém dava nada. Até que chegou num camponês, pediu serviço. Pode ir lá para sentar os porcos lá, se quiser comer alguma coisa deles lá. Que humilhação! Quando o crente sai da presença de Deus, ele só padece, ele só sofre, ele passa humilhação. O diabo faz de tudo para ele tirar ele. Depois fica acusando, tá vendo? Ele só acusa. Ele só sabe acusar, destruir. Depois que ele destrói, aí ele fica só rindo na cara. Você quer passar por isso? Ninguém quer. Quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Então, quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. Mas metade da igreja vai. No sentido geral, de igreja mundial. Metade da igreja vai para o inferno. Por negligenciar a palavra de Deus, por não falar a verdade. Mas naquele dia eu expulsei demônios, falei línguas estranhas, pus a mão no enfermo e fui curado. Jesus foi para a mulher e falar: apartai-vos de mim, maldito, não te conheço. E vai para um lugar onde vai ser, só haverá prantos e ranger de dente. O fogo
não vai se apagar naquele lugar. É um lugar que nem Satanás quer ir, nem ele quer ir, mas ele vai, um dia ele vai para lá. É o final dele, é o abismo, o lago de fogo. Esse filho reconhecendo, aí lembrou, né? Na hora que ele estava lá, nem sei se ele comeu, né? Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Aí caiu em si, aí lembrou, né? Às vezes, talvez tiver escrito num livro, né, uma coisa, nem aquela nuvenzinha, né? A lembrança dos jornaleiros do pai, comendo do bom e do melhor, pão na hora certa, né? Pãozinho de manhã cedo, vai lá tirar leite da vaca. Na hora do almoço, bate o sino lá, o almoço está pronto. De tarde, outro cafezinho da tarde. De noite, a janta. Aí tinha uns banquetes que faziam. Ele lembrou. Aí caiu em si. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Deus não quer fazer isso com nós, não. Deus não quer fazer como do jornaleiro. Isso no sentido espiritual nosso aqui. Ele quer que você seja filho. Filho de Deus, co-herdeiro de Cristo. Deus não quer que você seja escravo. Ele quer que você seja filho. O filho volta para o mundo. Tem um tempo, pois reconcilia e volta para Deus. Pede perdão, arrepende de coração. Deus dá tudo de novo para ele. Quantos que têm dons de louvar, dons de pregar e se afastam da presença de Deus? Mas quando volta, o dom continua o mesmo. Deus não tira. Deus não tira os dons. Deus não tira. Ele volta, arrepende, começa tudo de novo, só tem que começar do zero, né? O dom permanece. O dom permanece. E levantando-se foi para o seu pai. O retorno e as boas-vindas. Imagina o coração daquele pai. Não fala quanto tempo, né? Que não tem, nessa Bíblia não tem. Quanto tempo foi? Mas eu creio que foi um bom tempo, né? E o pai ficava pensando: meu filho vai voltar. Meu filho um dia vai voltar. Às vezes eu creio assim, na hora do café, o pai sentava e dava aquele olhada para a porta assim, ó, que dava para a estrada, para o caminho, ver se vinha alguém. Hora do almoço, olhava de novo lá assim, de tarde, de noite, para ver se não via um vulto lá assim. Não vinha. Mas um dia, de longe o pai viu, de longe, ele avistou. O filho não perde o jeito de andar. Estava lá, estava nada. O filho não perde o jeito. O pai conhece de longe. De longe ele viu lá, filho de carro. Aquele é meu filho. Aquele é meu filho. Ele está voltando. E já começou, já levantou, né? E já se pôs até na porta perto da porteira. De longe ele viu: esse é meu filho. E o filho foi chegando mais perto. E o filho foi chegando mais perto. Jesus está aqui, igreja. Ele está nessa noite aqui. Não só nessa noite, como todo dia ele está aqui. Antes de você colocar o pé, ele já estava aqui. Para receber a minha vida, a sua vida. Para nós sermos gratos a Ele. E no 370 dá mais grato a Ti. Mais grato a Ti. E se moveu de íntima compaixão. E correndo,
lançou-lhe ao pescoço. Que momento, igreja! Que momento! Você podia até fazer um filme, né? Filho pródigo. Vocês têm desenho por aí, né? Mas eu creio que seria um filme assim que ia tocar muitos corações, tanto dos filhos como dos pais. E correndo